Olá, meu nome é Rodrigo Miguel da Silva, sou estudante da Universidade Estácio, curso Pedagogia, e estou aqui para apresentar o meu PCC de História da Educação. Bom, o material que irei usar neste trabalho é o livro interdisciplinar, utilizado no 4º ano do ensino fundamental, onde são trabalhadas disciplinas de ciências, história e geografia. Mas o conteúdo que nós iremos abordar aqui são os conteúdos relacionados à história. Muito bem, gostaria de falar sobre as navegações portuguesas, que várias expedições comerciais marítimas em direção às Índias foram realizadas nos anos de 1400 a 1500. Porém, numa dessas, que tinha como seu navegador Pedro Álvares Cabral, por volta dos anos de 1500, ele comandava essa expedição marítima até a Índia. Porém, quando eles chegaram na região noroeste da África, a expedição se desviou e o navio acabou se perdendo da sua rota original e acabou encontrando terras que foram chamadas de Terra da Vera Cruz, e deram origem ao atual Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, nesta terra, no ano de 1500, os portugueses encontraram diversos povos indígenas, e cada um com a sua cultura própria. E eles perceberam que as culturas, cada um tinha a sua cultura, porém alguns ritos, algumas coisas se repetiam em outras culturas, tinham alguma coisa em comum. Mas com o passar do tempo, veio através da intensificação do convívio entre os portugueses e os indígenas, cada um foi absorvendo a cultura de um, a cultura do outro, Sempre eles foram se enriquecendo da cultura de um e do outro. A partir de então, eles começaram a explorar as riquezas naturais da terra, especialmente o pau-brasil. Os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas, E, a princípio, os indígenas trocavam seu trabalho por objetos, como tecidos, espelhos e instrumentos feitos de ferro. Mais tarde, eles foram forçados a trabalhar como escravos. E, para fugir da escravização, os indígenas adentravam ao interior do Brasil, afastando-se do litoral, o que dificultava sua captura, pois, ao contrário dos portugueses, eles conheciam bem os caminhos pelas matas, Então, como os portugueses tiveram dificuldade, de escravizar os indígenas, então, por volta mais ou menos de 1700 e 1800, milhões de africanos originários de diferentes regiões da África foram trazidos à força pelos europeus para o Brasil, onde realizaram grande parte das atividades de trabalho, principalmente na agricultura e na mineração. Então, durante o período colonial que se iniciou em 1500, a população brasileira era formada principalmente por povos indígenas, portugueses e africanos trazidos pelos europeus. Mas, mais tarde, começaram a chegar outros fluxos populacionais que se entregaram à população brasileira. Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados da África para o Brasil. Com isso, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes de diferentes países do mundo para servir como mão de obra, principalmente na agricultura. Então, hoje, nós podemos observar que a diversidade de tipos físicos e de costumes presente na população brasileira resulta da interação dos diferentes grupos que a formaram, como indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros. Cada um deste grupo contribuiu para a diversidade da cultura brasileira. Essa diversidade pode ser notada em nossos costumes e tradições, como a língua, as músicas, as danças, as festas populares e a culinária. E todos os povos que formaram a população brasileira contribuíram também para a construção da cultura e também da educação nacional. Algumas lendas do folclore, a cerâmica, o preparo de alimentos como milho e mandioca são exemplos da influência indígena na cultura brasileira. Entre as muitas contribuições dos diversos povos africanos que vieram para o Brasil, destacam-se a música, a religiosidade, a culinária,
O samba, o candomblé e o uso do azeite de dendê são alguns exemplos da influência dos povos africanos na cultura brasileira. E entre os imigrantes, os portugueses, por exemplo, introduziram a festa junina e o carnaval. Deles também herdamos a língua portuguesa falada no Brasil. Então podemos concluir que o que originou o Brasil que hoje é, que nós conhecemos do Brasil, foi a diversificação de povos, né, que vieram morar no mesmo lugar, ou seja, a interação que houve entre esses povos que vieram, tanto os africanos, quanto os indígenas que já estavam no Brasil, quanto os portugueses que colonizaram o Brasil, quanto os asiáticos que vieram após, os italianos, tantos outros tipos de cultura, culminaram no que hoje é a cultura do Brasil, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender e absorver o que hoje foi aqui explicado.